Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Rodrigues e hoje estamos começando mais um Avalie e Realize. Estamos iniciando mais uma entrevista para a Mostra de Profissões e o nosso convidado de hoje é o Manuel Fernandes. Ele que é engenheiro mecânico, funcionário público de uma grande estatal e mestrando, né, em fenômenos de transporte. Uhum. Manuel Fernandes, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. O nosso objetivo, né, com a entrevista é o compartilhamento, né, da sua experiência profissional, da sua graduação também, e experiências que motivem os jovens nessa fase de escolha profissional. Então, já queria passar a oportunidade para o Manuel se apresentar aí para quem não conhece. Olá, Tiago, a todos que assistem esse podcast, obrigado pela oportunidade. Eu sou formado em engenharia mecânica, fazem agora, né, em dezembro, 30 anos que eu me formei. Sou natural do Rio, resido aqui no Rio. Ah, Além da minha formação em engenheiro mecânico pleno pela Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio, eu também tenho pós-graduação em tubulações industriais pela PUC do Rio. Durante algum tempo, também atuei em trabalhos administrativos, comerciais na empresa, então também tenho um MBA da Getúlio Vargas em administração empresarial. E, como se disse, atualmente eu participo da UERJ, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, como convidado ainda. Venho fazendo as disciplinas, né, de mestrado na área de fenômenos de transporte. A minha linha de estudo, de pesquisa, junto com outro colega e mais um professor lá da UERJ, de loops de circulação natural, de resfriamento passivo, né? Então, assim, tem sido um desafio para mim, depois de 30 anos de formado, voltar para a sala de aula, mas tem sido um desafio bacana, né? Sempre bom a gente se desafiar. Que bacana. Hoje a gente vai falar sobre engenharia mecânica, aí o ofício principal aí do nosso convidado, o Manuel. E a gente comunica muito com jovens, né? Eu já queria começar essa entrevista, né, as nossas perguntas, perguntando para o senhor, né, na adolescência, qual era o nível de conhecimento ali, as suas percepções de habilidades, como é que era isso? Então, como acredito que a maioria dos adolescentes, e isso era muito patente também na minha época, havia uma tendência natural da gente se voltar para uma área de tecnologia quando a gente tinha afinidade, gosto por física, matemática, química, né? Então, já desde bem cedo, desde os meus 12 anos, eu já vinha percebendo uma tendência para essa área e também influenciado por um colega, né? A, o nosso círculo de amizades nos influencia também. Nós somos sempre influenciados por pessoas. Então, também influenciado por um colega que também fez engenharia mecânica, eu resolvi trilhar por esse caminho, né? Que legal. Como é que foi essa escolha, né, pela engenharia mecânica? A influência veio, mas como é que foi ali o momento em que o senhor olhou para si mesmo e disse, não, é isso que eu vou fazer? E como é que foi também a identificação, né, com essa área? O que mais chamou a atenção também, né, na hora dessa escolha? Então, Tiago, em conversas com esse meu amigo, né, que ainda hoje atua em engenharia, um profissional bem-sucedido também, é, uma vez ele comentou uma coisa comigo que me chamou a atenção, ficou marcado para a minha vida, né? Eu perguntei a ele por que engenharia mecânica e ele me deu uma resposta simples. Ele disse assim: olha, tudo que você vê, tudo que você tem na sua mão, foi feito por uma máquina, foi projetado por um engenheiro mecânico, passou pelo processo, né, de um engenheiro mecânico. Então, aquilo me chamou a atenção e realmente observando, né, o nosso dia a dia, as nossas coisas, há uma sinergia entre as engenharias e a engenharia mecânica naquele momento ficou para mim muito marcado, também um desejo, né, um interesse por
automóveis, né, coisa que já desde a adolescência também a gente desenvolve, e outras máquinas de um modo geral. Ao longo da faculdade, no início, básicos, aqueles 2 anos iniciais em que a gente estuda junto, todo mundo junto, né, todas as engenharias, um curso básico que é comum a todos. Mesmo nesse período, com vários colegas também tendo tendências para outras áreas, elétrica, telecomunicações, civil, o meu desejo pela engenharia mecânica ficou cada vez mais forte, mas muito relacionado a isso por essa frase que ele me disse naquela época, né? Ficou marcado para mim até hoje, e de fato, tudo que a gente vê teve a participação de um engenheiro mecânico, desde a concepção do projeto até a conclusão, teve alguma máquina, algum processo envolvido com a engenharia mecânica. Que legal. Ou seja, uma simples fala, né, do amigo É trouxe uma verdade. reflexão tão profunda a ponto de Me ser uma influenciou. escolha, né, de influenciar uma escolha profissional. É importante, né, quando a gente conhece algum ofício, a gente transmitir isso para as pessoas que muitas vezes não conhecem e podem se admirar. Muito legal isso aí, muito legal esse relato. A área da mecânica, ela tem a possibilidade de duas formações, né, de duas espécies de formações, a técnica e a superior. No geral, na prática, qual é a diferença de um profissional dos dois níveis ali de formação? O profissional técnico e o profissional graduado, né, superior. Tiago, hoje eu até acredito, né, não trilhei esse caminho na minha época. Eu saí do meu segundo grau e já fui direto para a universidade. Eu fiz aquele segundo grau comum, normal, né? Não fiz o técnico. Então, hoje eu até acharia mais interessante, se eu tivesse que voltar no tempo, ter feito um curso técnico em mecânica para poder entrar na universidade já com alguma visão prática, né? Quem percorre esse caminho, eu acho que ganha um espaço, sai na frente dos outros por ter já uma vivência, uma experiência. Você chega na universidade muito cru, sem saber, né, muita coisa, e quem já começa na universidade com algum conhecimento prévio, alguma vivência de um curso técnico, sai na frente, eu diria, né? Você acaba tendo a ciência, depois o conhecimento teórico mais profundo. Essa talvez seja a maior diferença entre um curso técnico e o de nível superior. O nível superior vai mais a fundo no aspecto teórico, acadêmico, né? Que, na verdade, você vê muitas coisas e muitos alunos, né? Eu tenho um filho adolescente que hoje me questiona muitas coisas, né? Pai, por que que eu aprendo isso? O que que isso vai me servir no futuro? Tudo isso contribui para uma formação da sua visão. Você acaba tendo uma visão ampla das coisas. Então, todas as disciplinas que a gente aprende ao longo da carreira vão nos formando, nos dando uma visão ampla é, das coisas. E então eu acredito que hoje aquele que decide tomar o curso técnico antes de entrar no nível superior, ele ganha espaço, ganha terreno em relação aos demais. Quais são as possibilidades, Manuel, de atuação de um profissional técnico em mecânica e em engenharia mecânica? Então, as possibilidades são muitas e cada vez maiores, né? A área de engenharia, ela sempre foi vista há muitos anos como um profissional, exatamente por causa dessa capacitação de você ter uma formação, né, de você conseguir enxergar as coisas, abrir a sua mente em diversas áreas. Então, o profissional em engenharia, ele é muito bem visto e até um alvo de desejo por instituições financeiras. Muitos atuam no mercado de capitais, nas instituições financeiras, bancos. Então, é uma área que o engenheiro cai muito bem.
Hoje, todas as áreas de conhecimento da engenharia que vêm se expandindo, vêm aumentando, né? As engenharias que nós temos hoje não tínhamos há algumas décadas atrás, como a engenharia de produção, engenharia de alimentos, engenharia de software, enfim, todas essas engenharias vêm ganhando muito espaço e hoje também quem trabalha com técnico em mecânica em todas as áreas da indústria, há espaço para um técnico com formação técnica em mecânica, né? Então, como eu disse, quase todos os processos industriais têm que ter a atuação de um técnico em mecânica, de um engenheiro mecânico. Então, não arrisco dizer que não há uma indústria hoje que não tenha necessidade de um profissional ou técnico em mecânica ou engenheiro mecânico. Inclusive, na Alemanha, o sistema de educação deles, eles dividem muito, já desde bem cedo, os estudantes. Alguns já sabem, desde de jovens, que vão chegar à engenharia, e outros já sabem que vão ficar num curso técnico, e não há, assim, um abismo, principalmente no que diz respeito de salário, né, de ganho, entre um e outro. Muito pelo contrário, a Alemanha é um motor da Europa, vamos dizer assim, e um dos fatores, uma das razões, talvez seja essa sistemática deles e esse forte investimento, tanto na formação técnica dos técnicos, como na formação dos engenheiros, né? Então, eles são pioneiros em engenharia, no programa nuclear, por exemplo, aqui no Brasil, né? Um acordo Brasil-Alemanha assinado na década de 80, a tecnologia é toda alemã. Então, baseado nessa divisão deles entre engenheiros e técnicos, a Alemanha desenvolveu muito, ganhou muito terreno. Então, no Brasil, eu acredito que também há espaço muito grande, até mesmo para quem decidir permanecer num curso técnico de mecânica, né? Legal. O senhor falou a respeito o estudante, né, de engenharia mecânica, ele passar por um curso técnico, né? Quais cursos, para além, né, do técnico superior, o senhor considera que são imprescindíveis para quem deseja trabalhar na área mecânica? Olha, um curso específico eu não saberia dizer, mas nos centros de tecnologia, o curso técnico em mecânica e eletrônica, mecânica, eletrônica e elétrica, esses três hoje estão muito interligados a uma permeabilidade dos três assuntos que não dá para você dissociar. Já na minha época de aluno na engenharia, um professor meu dizia que o engenheiro, já naquela época, não era apenas um mecânico, mas tinha que ser um mecatrônico. Então, existe a engenharia mecatrônica, e hoje com o assunto de robótica também. Então, eu acredito que enveredando por esses três caminhos, técnico em mecânica, eletrônica, eletrotécnica, robótica, enveredando por esses caminhos, aquele que decidir depois fazer uma engenharia, que até é bom, porque já faz engenharia trabalhando numa empresa, né? E depois já pode ser aproveitado pela própria empresa num nível mais alto, né, de serviço, de responsabilidade. Então já tem uma chance maior de ser aproveitado já no mercado de trabalho. Então acredito que essas áreas do conhecimento técnico, mecânica, eletrônica e elétrica, podem já dar um início bem grande na carreira de qualquer pessoa. É uma tríade ali que tem a ver com nicho, tem a ver com assunto, com ofício, que a Estão pessoa pode fazer sem. interligados. É impossível hoje você ver a maioria, né, por exemplo, um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né, os veículos. Hoje os carros, a gente vê, não há praticamente nenhum veículo que não saia de fábrica hoje com um sistema
de eletrônica já com software embutido, que controla diversas funcionalidades do carro. Então, é praticamente um smartphone, né, um computador com rodas e com motor. Então, Verdade. não tem como você hoje imaginar uma máquina que não tenha um controlador numérico, que não tenha uma interface de uma tela touchscreen. Isso hoje é muito comum. Então, não tem como alguém trilhar o caminho da mecânica sem ter essa vivência da eletrônica, da área de TI também, né? Então, está tudo cada vez mais interligado. É verdade, é verdade. Que habilidades o senhor considera que são imprescindíveis para quem deseja trabalhar na área de engenharia mecânica? Olha, alguém que tenha um desejo em se aprofundar, em descobrir, em ter desafios, não é? Encontrar soluções. Voltando aos meus tempos de universidade, esse meu mesmo professor dizia que ser engenheiro é você fazer com que alguma coisa funcione do modo mais barato possível. E hoje e ele dizia até na época, né, que funcione, não funcionei. Ele dizia brincando que havia uma diferença. Então, o que funciona, você pode colocar aí nesse conceito o que é sustentável, né, do ponto de vista de meio ambiente, né, respeito aos sistemas ecológicos, a extração dos recursos, enfim, todos esses conceitos, né, estão aí embarcados dentro desse funcione. Então, há muita necessidade, o ser humano tem necessidades, o Brasil tem necessidades de novas tecnologias. Há alguns anos atrás a gente descobriu o pré-sal e foi um desafio, ainda é um desafio tecnológico tremendo para a gente conseguir extrair, né? O Brasil é pioneiro, é um dos mais bem-sucedidos e mais desenvolvidos em termos de exploração de petróleo em águas profundas. Então, o Brasil tem necessidades de desenvolvimento tecnológico, de linha de pesquisa. Então, tanto para quem deseja permanecer na área acadêmica, estudando, indo a fundo é, na área acadêmica e tentando fazer novas descobertas, como quem já quer ir para o mercado de trabalho, trabalhar numa empresa, encarar o dia a dia de um chão de fábrica, enfim, de um grande projeto, de uma construção. Todos esses dois, o Brasil tem grandes necessidades ainda. O Brasil precisa crescer muito, nós ainda estamos, né, muito acanhados no que se diz respeito a desenvolvimento de indústria. Então, isso é algo que, se a gente for pesquisar os dados disponíveis, o Brasil tem uma carência muito grande de profissionais em engenharia. Pra você tem uma ideia, países como a China são 300 mil engenheiros sendo formados por ano. Na Índia, se não me engano, está aí por mais de 100 mil, 100, 200 mil, Coreia, 80 mil por ano, e o Brasil forma entre 20 e 40 mil profissionais por ano. Então, não é à toa que esses países estão, né, num desenvolvimento crescente de tecnologia, e o Brasil ainda está muito acanhado, e se de fato a gente experimentar um crescimento da nossa indústria, da nossa economia, alguns acreditam que pode faltar engenheiro no mercado, né? Então, eu acredito que quem tem o desejo de encarar desafios, de fazer descobertas, de encontrar soluções. Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que a inteligência, né? Aquele que tem esse desejo pela descoberta, eu acho que é a maior necessidade, dizer assim, a necessidade principal.
E é claro, né, saber trabalhar em equipe, enfim, todas essas coisas também são necessárias, mas eu acredito que ter esse desejo é primordial. Legal, bacana. O senhor, no início da entrevista, citou algumas matérias a qual o senhor tinha interesse na sua adolescência, mas que matérias o senhor considera que são ali é, importantes os alunos estão começando a estudar agora e talvez tenham o desejo depois de investir em engenharia mecânica? Quais matérias escolares uma pessoa que quer se tornar um profissional de engenharia mecânica deve se dedicar a fim de obter ali conhecimentos específicos que vão ajudar ele no futuro? Então, essas disciplinas que eu mencionei, a matemática, a física, as duas principalmente, porque tirando quem vai, ou quem tem desejo de fazer engenharia química, mas o profissional da área de mecânica, elétrica, civil, eletrônica, a gente até tem algumas disciplinas de química, mas nós não vamos a fundo. Mas as disciplinas da matemática e a física, você vê com muita profundidade, não é? Principalmente nos 2 primeiros anos, você vê de maneira exaustiva. Então, é necessário que a pessoa tenha afinidade, né? Tenha desejo pelas disciplinas de matemática e física. Se não tiver, já vi casos, né, de pessoas que entraram comigo na faculdade, para você ter uma ideia, na minha turma foram 125 que começaram o semestre e desses 125, 12 se formaram comigo. Então, ao longo do caminho, muitos vão ficando para trás, vão desistindo, porque encaram aquela rotina pesada, né, de cálculo, de equações diferenciais e tudo mais relacionado à matemática, e quem não tem esse desejo, essa afinidade, realmente fica pelo caminho, tá? Então, hoje também, quem não tem muita afinidade com informática, quem não gosta muito, né, de mexer com programação, principalmente, softwares, né, ah, também é necessário. Hoje, a garotada aí está na universidade, está, assim, programando, já começam programando, né? Na minha época, eu lembro que a gente tinha uma sala com 3 computadores, né, no prédio de engenharia. Era assim, era muito limitados aqueles computadores, né, bem dos primórdios mesmo, né? E hoje todo mundo vai para a sala, o pessoal já leva um laptop para a sala, né? Então, isso já faz parte do cotidiano, do dia a dia deles. E a garotada já começa desde cedo com pelo menos, né, um Excel da vida, um PowerPoint e linguagem de programação. Isso já também, desde muito cedo, eles começam a praticar bastante. Então, é necessário ter também uma afinidade, um gosto por esses assuntos. Legal. Engraçado que eu estou ouvindo o senhor falando, né? Eu sou da área da programação, né? Sou da análise de desenvolvimento de sistemas. De fato, você vê que hoje a maioria das pessoas que eu entrevisto, elas citam a programação também, né? Sim, Acho que talvez deveria ser uma matéria até base, né? sim, Basilar, oferecida pelo governo também. sim. Mas, enfim, quem se especializa nessa área, em que tipo de indústria pode trabalhar? E que atividades podem ser desenvolvidas também? Olha, quem decide trabalhar, por exemplo, na engenharia mecânica, eu diria que tem 2 grandes áreas que o engenheiro pode atuar, né? Ah, isso também já fica ao longo da graduação, isso acaba também ficando bastante patente aos olhos do aluno, porque há aqueles que gostam de caminhar pela área da, da conformação mecânica, de fabricação, né? A área de fábrica, de chão de fábrica. E muitos gostam de montagem, enfim, da área de usinagem, na área de produção, né?
e muitos vão para a área de projeto, ou para projetar os elementos de máquinas, né? Projeto de máquinas, que a gente chama de mecânica dura, né? São os que vão por esse caminho. E há os que vão para a área da mecânica mole, né? Que é onde eu atuo hoje, que seria mais a área de projeto, fabricação também, mas a fabricação já é mais com o pessoal que entra, né, que vai pelo caminho da mecânica dura. Mas quem vai pela área da mecânica mole é aquele que gosta mais dos assuntos relacionados aos fenômenos de transporte, a mecânica dos fluidos, transferência de calor, termodinâmica. Então, quem gosta da área de fenômenos de transporte, da mecânica mole, são aqueles que trabalham mais na área de projeto, na área de dimensionamento dos sistemas térmicos, né? Então, aí você tem as áreas de, é, de trocadores de calor, né? De máquinas de refrigeração, toda essa área térmica que há muita atuação do engenheiro mecânico. E quem trabalha na área dos elementos de máquina, de construção da mecânica dura, vai já para a área de fabricação, né? As indústrias automobilísticas, indústrias de aviação, enfim, toda a indústria, o pessoal vai, né, e se junta a esse nicho de mercado, tá? Então, seriam, assim, essas duas grandes áreas, essas duas divisões, mas, assim, o parque industrial é imenso, então, como eu disse, toda a indústria tem carência e necessidade de um engenheiro mecânico, então ele vai se encaixar ou na área, né, na área de manutenção, por exemplo, onde eu comecei, minha vida começou na manutenção, trabalhando no chão de fábrica, e depois, anos mais tarde, eu passei agora para a área de projeto, onde estou atuando com mecânica mole, né? Mas manutenção é uma área que necessita muito, precisa muito de pessoal de engenharia mecânica e técnicos em mecânica também. É uma área que tem uma demanda por profissionais muito grande. E então, assim, essas duas grandes áreas, eu acredito que qualquer um que buscar vai encontrar trabalho. Legal. O senhor, na apresentação também, eu citei isso, está mestrando em fenômenos de transporte, né? Essa Isso. área de tudo é específica apenas para dar aulas em universidade? Ou existe também ali uma área de atuação que exige esse conhecimento, uma aplicação prática, profissional, né, que exige esse tipo de conhecimento? Explica para a gente um pouquinho do que se trata esse mestrado e como é que se dá a prática a partir dele, por favor. Então, quando a gente ouve falar de fenômenos de transporte, né, eu, no início, lá na faculdade, eu olhava isso, ficava falando assim, mas que diacho é isso? Será que é alguma coisa relacionada ao transporte rodoviário, transporte fluvial, alguma espécie de transporte? Mas depois a gente acaba entendendo a real razão do nome, é porque quando você atua no projeto de dimensionamento desses sistemas térmicos, você acaba se interessando, o objeto de pesquisa é entender como o teu fluido de trabalho ele se comporta, quais são os esforços envolvidos. Então, quem trabalha numa indústria, por exemplo, de geração de energia, numa termoelétrica, ou numa hidrelétrica, você tem o fluido de trabalho, que é ou a água, no caso da hidrelétrica, ou o vapor, na maioria das vezes, de uma termoelétrica. Então, esse fluido de trabalho, ele, em algum momento, ele está numa fase, ele vai receber energia de uma fonte e vai haver uma transformação de fase, e esse fluido vai ser transportado e ele vai transportar, é por isso que a gente chama de fenômeno de transporte,
que ele vai transportar consigo energia. Então, a gente precisa entender, é objeto de pesquisa para que você tenha uma eficiência melhor, para que você conheça os esforços envolvidos, né, quais são os riscos, qual a maneira que você tem que trabalhar ou desenvolver o seu sistema, de maneira que você tenha uma eficiência maior. Então, você estuda esse fluido de como você o acompanha, não é? No seu trajeto, desde um ponto em que ele recebe energia até a sua turbina a vapor, por exemplo, as palhetas, como ela chega ali naquela palheta, né? Qual é a energia que ela chega ali, enfim, essa área de fenômenos de transporte, ela se destina a estudar isso, né? E hoje o meu trabalho, eu não sei se eu mencionei, mas eu trabalho numa estatal de geração de energia elétrica, né? Eu trabalho na Eletronuclear, que é uma empresa de geração de energia elétrica por energia termonuclear. Então, nós também produzimos energia elétrica usando o vapor, né? Só que esse vapor ele não é gerado numa caldeira a gás, numa carvão ou a diesel, né, que seria a nossa fonte de calor. Ele é aquecido num reator nuclear, e aí esse vapor é quem move as turbinas, e aí movimenta um gerador elétrico e coloca a energia na rede consumidor. E eu atuo no projeto de Angra 3. Né? Então, ah, os sistemas da usina, que se dividem em sistema primário e secundário, e tem terciário também, são três sistemas independentes, um não tem contato com o outro. Então, eu atuo no sistema secundário, que é exatamente o fluido que vira vapor, e depois que ele movimenta a turbina, ele se condensa novamente, é um circuito fechado. Então, ele percorre esse ciclo de aquecimento, vapor, vai para a turbina, movimenta a turbina, condensa e entra de novo no ciclo. Então, eu senti a necessidade, é uma área desafiadora para mim, estou atuando nela há relativamente pouco tempo, há 3 anos. Eu estou há 12 anos na empresa, mas, como eu disse no início, eu atuei durante um tempo na parte administrativa da empresa, e há aproximadamente 3 anos eu estou novamente na área de projeto. Então, está sendo um desafio muito grande para mim, é, e eu senti a necessidade de me capacitar. Né? Esse é um conselho, se é que eu tenho conselho para dar, né? Quem sou eu, mas o que eu diria para quem se interessa pela engenharia é: jamais deixe de estudar. É uma ilusão quem está estudando engenharia e deseja acabar a universidade para não ter que estudar mais. Você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Então, você vai precisar se capacitar sempre. Então, quem trabalha numa área de projeto, quem trabalha na área de indústria, não pode deixar de estudar, de se capacitar, de se preparar, seja através de mestrado, doutorado, de buscar isso, né? Que isso seja incentivado nas pessoas. A gente percebe muito no Brasil, né? Isso, recentemente, no congresso, ano passado, eu participei do Congresso Brasileiro de Engenharia, e em palestras das instituições de bolsa de ensino, a gente ouviu o testemunho deles de que houve uma demanda por bolsas de mestrado, doutorado. Houve uma redução significativa nos últimos anos, da pandemia para cá, então, houve uma queda absurda da procura de estudantes pela pós-graduação. Então, é preciso que se incentive a continuidade do estudo do aluno, que ele procure um mestrado, que ele procure, né, um doutorado depois, que ele procure fazer uma pós-graduação, um lato sensu que seja, mas que ele não deixe de estudar. Então, eu percebi essa necessidade, e em 2023 eu comecei na UERJ e assistindo essas disciplinas. E, como eu disse, a minha área é
sistemas passivos de resfriamento. É você poder usar a natureza a seu favor, permitir que um circuito de resfriamento natural, sem que haja a necessidade de uma máquina, de um bombeamento, de uma energia, que isso possa ocorrer de maneira natural e que a gente use isso a nosso favor num momento de necessidade, né, no nosso processo, até mesmo pela questão da segurança. Então, para mim, está sendo um desafio muito grande, e isso é um motor. Isso, para mim, é um motor. O desafio, se não tiver desafio, se não tiver, né, algo que me coloque à prova, eu me desinteresso. Então, se isso também pode se chamar de uma necessidade do aluno, é que ele se sinta desafiado, que ele não se acomode. E se ele se acomodar, pode estar fadado a ser um mau engenheiro, né? Exatamente. Muito legal esse conselho aí, e importantíssimo para qualquer área que a pessoa esteja cursando. Acho que é É, importante você se manter atualizado, se manter buscando ali aprimorar os seus conhecimentos. É sim, sim, importantíssimo, para qualquer área. verdade. O mercado de trabalho, ele para engenharia mecânica, ele é mais favorável ao setor público ou no setor privado? E no setor privado, é possível empreender seguindo algum caminho básico aí? Então, o setor público no Brasil, ele demanda muito serviço, né? Nós temos hoje um quadro, eu diria que restrito, de estatais. Elas, por lei, só podem contratar por concurso público. As vagas, muitas vezes, são limitadas, né? Os concursos, às vezes, abrem uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Então, eu diria que a maior parte da absorção da mão de obra de engenharia está na iniciativa privada. E eu diria que isso é essencial, que o Brasil experimente um crescimento para que haja essa demanda pelos profissionais que vem caindo, né? O interesse das pessoas, isso são dados que a gente encontra aí na internet, o interesse das pessoas pelas engenharias vem caindo, porque, infelizmente, a gente não tem esse crescimento tão robusto como deveríamos ter, e É, essa demanda no mercado pelos engenheiros. Se o Brasil, repito, se o Brasil entrar num crescimento virtuoso, vai faltar engenheiro no mercado, né? Então a gente tem sempre que acreditar, ter esperança de que vamos ter esse crescimento. Então, eu acredito que na iniciativa privada está a maior oportunidade de empregos, né, de trabalho. É claro que sempre há desafios, sempre há também obstáculos, né? O engenheiro, ele é um dos poucos que tem uma lei que o protege na questão da remuneração. O engenheiro, ele tem uma lei que estabelece um piso salarial para ele, e infelizmente muitos tentam burlar essa lei. Isso é uma prática muito ruim cara. para o engenheiro, acabam tentando burlar essa lei, e na hora de contratar um engenheiro, coloca ele para trabalhar como engenheiro, mas assina o seu contrato de trabalho como tecnólogo ou como analista para fugir, né, desse piso salarial. Mas, tirando esses desafios que o engenheiro enfrenta, mas também todas as outras carreiras vão enfrentar também, eu acredito que se houver um crescimento da economia, vai faltar engenheiro. Então, é um mercado que tem carências, tem necessidades. Então, eu aconselho a qualquer um que tenha esse pré-requisito para engenharia, que faça, que não desista. Até mesmo, como eu disse, o engenheiro que se forma, ele é desejado, ele é bem visto
em várias áreas do mercado de trabalho, né? Então, ainda que uma determinada pessoa que tenha formação consiga se formar como engenheiro, não consiga uma colocação inicial como engenheiro, fatalmente ele vai ser objeto de desejo de outras empresas para trabalhar em outras áreas, né? Então, eu incentivo sempre a opção pelas engenharias. É uma carreira linda, desafiadora, brilhante, né? Então, eu acredito que o Brasil precisa de mais engenheiros. Como costuma funcionar o contrato de trabalho de um engenheiro mecânico no serviço privado? É CLT, contrato, freelancer? Normalmente CLT, né? Nós vimos aí as reformas da lei, da reforma de trabalho. Acredito que no governo Michel Temer essa lei foi aprovada. Então houve a reforma trabalhista e eu não saberia te informar as nuances as possibilidades que se abriram, né, de trabalho, talvez não no formato tradicional de 44 horas semanais. Não sei se abriu possibilidade de trabalho por pagamento por horas, por semana, não sei como é que foi, né, trabalhado isso na reforma. Mas eu diria que a maior parte das ofertas de trabalho seriam no formato tradicional, né, 44 horas semanais, e dependendo da área de atuação do engenheiro, na área de projeto, normalmente você trabalha aí de segunda a sábado, né, até meio-dia, que são os horários mais tradicionais de trabalho, né? Mas quem atua, por exemplo, em chão de fábrica, quem atua em outras áreas da indústria, por exemplo, geração de energia, pode ter aí escalas de turnos, né, de 12 horas, enfim, dependendo da situação. Às vezes, quem trabalha na área de montagem, de fabricação, às vezes você tem um projeto para entregar, você tem prazos, então pode ser que as pessoas trabalhem aí até no final de semana, em escala, né, uma escala aí diferenciada, mas normalmente o horário de trabalho é tradicional, 8 horas diárias, né, durante a semana, 44 horas semanais, podendo variar aí dependendo do ramo de atuação do engenheiro. As atividades do trabalho, né, de um engenheiro mecânico, na maior parte do tempo, elas são realizadas sentado, de pé, andando em movimento. Também varia muito, né? Quem trabalha na área de construção e montagem trabalha muito no sol, às vezes, dentro da fábrica, ao ar livre. Outros que já atuam na área de projeto, como eu, trabalha muito em escritório sentado na maior parte do tempo. É lógico que a gente também vai ao campo, também a gente tem o nosso momento de ir, né, fazer algum levantamento em campo, fazer alguma leitura, fazer alguma medição, interagir com alguma outra área. Então, aí a gente também tem esse movimento aí, né, de trânsito, mas normalmente, projeto você trabalha em escritório, na frente de um computador, a maior parte do tempo, debruçado aí sobre, né, dados, e quem trabalha na área de construção e montagem, produção, principalmente, esse trabalha muito em pé, né, trabalha transitando muito, subindo, descendo, enfim, é um gasto calórico bastante grande. Legal. Que condutas costumam ser realizadas, adotadas ali preventivamente, né, para garantir a segurança do exercício profissional, né? A gente às vezes é muito exposto a riscos químicos, psicológicos, físicos ou até mesmo biológicos. Quais são as medidas ali adotadas para prevenir a segurança ali, para garantir a segurança? Então, Tiago, a segurança do trabalho, ela deve ser
uma não apenas não pode ser encarada como uma obrigação, né? Mas ela tem que ser vista pelo profissional, principalmente pelo profissional de engenharia. Claro que todos os profissionais que atuam ligados a um setor produtivo, eles têm que ter esse conceito entronizado, tem que estar enraizado no seu sangue, tem que ser, eu diria que até um dos valores da empresa, né? Nós costumamos dizer que a empresa ela tem as suas crenças, os seus valores, a sua missão, a sua visão. Então, a segurança do trabalho ela tem que ser praticamente como um valor da empresa, tá? E isso tem que ser transmitido a todos os níveis do, do, dos seus empregados, começando na alta administração e indo até o funcionário, enfim, o auxiliar administrativo, né, aquele que trabalha ali no dia a dia dentro do escritório, né? Mas isso tem que ser um conceito enraizado em todos eles. Nós que trabalhamos na eletronuclear, nós temos o conceito de segurança como talvez o primordial, aquele que precede o lucro. A segurança está acima de todo o processo produtivo. Se não houver a segurança tanto do meio ambiente, da população, mas também do funcionário, se esse conceito não estiver no nosso sangue, a gente não consegue trabalhar. A gente é cobrado disso diariamente. Então, você não pode transitar sem equipamento de proteção individual, né? Isso tem que ser exigido do seu empregador, o sapato, calçado adequado, o capacete adequado, se você vai trabalhar exposto a ruído, se você vai trabalhar exposto a partículas, gás, máscara, enfim, todos esses equipamentos de proteção individual têm que ser usados, não podem ser negligenciados, né? A gente já viu vários casos de pessoas que foram salvas por usar o EPI, e outras que, infelizmente, tiveram perdas ou até mesmo da vida por não usar ou negligenciar o uso do equipamento. Então, varia, depende, né? E aí existe aquele profissional da segurança do trabalho, que também é um engenheiro, né? Um engenheiro de segurança do trabalho, que faz o levantamento do local e faz um mapa de risco de cada um dos funcionários, cada um dos setores. Então, quem trabalha no chão de fábrica tem um risco, uma exposição a um risco diferente de quem trabalha no escritório. Não é que quem trabalha no escritório não tenha risco nenhum, não existe trabalho de risco zero. Mas no escritório, você talvez não precise de um capacete, você talvez não precise de um óculos, você não precisa de uma luva, né? Mas você certamente vai precisar de algum cuidado ali da sua vida em risco, né? Talvez pelo ruído, talvez pela temperatura, enfim. Vai ser avaliado por um profissional e você tem que levar aquele levantamento a sério para o seu bem, para o bem do seu colega, aquele que está trabalhando do seu lado, né? Sempre ser aquele disseminador da informação, ser aquele com uma atitude questionadora, sempre observar, às vezes não um risco já iminente, mas uma possibilidade de risco. Então, você tem sempre que estar no seu dia a dia com esse conceito na sua veia, né? Para que você possa voltar para casa, encontrar a sua família, você e os seus amigos, né? Que vocês possam, enfim, se aposentar juntos sem nenhuma perda, né? Mas isso vai variar dependendo da atuação de cada profissional. É bem importante essa parte da segurança. O senhor já deu alguns conselhos aí valiosíssimos, né? Além de estar compartilhando um pouco da sua experiência, um pouco dos seus conhecimentos sobre a área, mas eu queria dar mais uma oportunidade para o senhor de aconselhar a algum jovem que esteja cogitando a possibilidade de ingressar na área de engenharia mecânica, os jovens que talvez assistindo esse vídeo tenham
esse encanto, tenham essa reflexão e acabam decidindo optar por essa área. Quais conselhos o senhor daria? Olha, o que eu já disse, né? Não deixe nunca de se qualificar, não deixe nunca de se aperfeiçoar, de procurar melhorar, uma melhoria contínua, um crescimento contínuo. Isso faz parte, né, do cidadão, faz parte da vida de qualquer um de nós, em qualquer área que você imaginar. Você, como cidadão, né, você tem que ser alguém melhor amanhã do que você foi hoje. Não é? Você tem que procurar ser mais respeitador, procurar ser mais observador das leis, cumpridor dos seus deveres, saber exigir os seus direitos. Então, em qualquer área da vida, é necessária uma melhoria contínua. E na carreira profissional, isso não pode faltar. Isso talvez seja negligenciado na nossa vida em alguns aspectos, mas na vida profissional isso não pode ser negligenciado. Então, jamais deixe de fazer um curso, né, de procurar algum gap, alguma necessidade sua que você procure encarar o feedback, né, aquele retorno do seu superior ou de um colega de trabalho. Procure encarar uma crítica construtiva como uma oportunidade de melhoria, né? De que você possa levar para o seu superior, para o seu, né, empregador. Olha, eu tenho essa necessidade, eu preciso, eu verifiquei isso, né? Nas nossas reuniões eu percebi que eu estou com essa deficiência, então eu preciso melhorar a perspectiva de crescimento da empresa, eu preciso, né, crescer profissionalmente, até mesmo para que possa acontecer, isso na iniciativa privada acontece muito, talvez não nas estatais, né? Mas na iniciativa privada isso é muito comum, você transitar de uma empresa para outra, de você galgar outros projetos, né? outros desafios. Então é natural que você vá procurar uma outra entrevista, um outro emprego, talvez encarar, tentar arriscar no exterior, algum projeto no exterior. Então, a capacitação, o conhecimento, ele precisa ser ao contínuo. Então, jamais deixe de se capacitar, né? Jamais deixe de buscar a melhoria, o aperfeiçoamento, que isso é fundamental para qualquer cidadão, mas para o engenheiro isso não pode faltar. O mundo não para. O mundo, mais do que dobra o seu conhecimento. Antigamente, a gente dizia que a cada 5 anos o conhecimento, a quantidade de informação do ser humano dobrava. Hoje, eu acredito que com a disseminação, né, a internet, a globalização, esse conhecimento dobra num espaço muito inferior a 5 anos. Então, você jamais vai poder acompanhar o estado da arte das coisas. Sempre tem coisa nova acontecendo. Na área acadêmica, quem deseja permanecer e se enveredar por mestrado, doutorado, sempre nos assuntos tem um artigo saindo, alguém estudando alguma coisa, alguém colocando alguma informação nova. Então, é importante participar de congressos, né? Estar envolvido, se possível, com o meio acadêmico, para que você também não perca essa área do conhecimento, esse contato de desenvolvimento profissional. Esse é o meu conselho talvez mais importante para os jovens que desejam cursar engenharia. Muito bom, muito bom. A gente está chegando ao final. Eu já queria dar a oportunidade das considerações finais. Pode ficar à vontade. Olha, eu acho que eu já falei tanto, né, que dizer assim, a respeito de considerações finais, acho que eu não teria muito mais a acrescentar, né? Só o meu desejo de que haja, né, o crescimento que nós tanto esperamos, né? Eu, já desde pequeno, ouço dizer que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil faz parte daquele conjunto de nações em desenvolvimento. Citei aqui a China, a Índia, a Coreia do Sul,
países que, como o Brasil, também estão em desenvolvimento, alguns já à nossa frente em várias áreas, Coreia do Sul e China, então, à frente do Brasil em muitas áreas, a Índia, na área de software, né, que é mais a tua área, na área talvez de telecomunicações, a Índia, no que tange à engenharia, ela também tem um desenvolvimento bastante grande. Não é à toa que tem muito engenheiro sendo formado por lá a cada ano, muito mais do que nós no Brasil. Então, eu diria assim que há um desejo muito grande no meu coração de que o Brasil, de fato, experimente um crescimento econômico tão desejado, para que a gente possa ter a absorção do mercado de trabalho, para que possa haver novamente esse despertar de interesse dos jovens pelas carreiras de engenharia e também pelos que já estão formados ou estão se formando, pela continuidade na pós-graduação, para que continuem estudando, se desenvolvendo, crescendo. Esse seria, assim, a minha consideração final, meu, não seria bem uma consideração, mas um desejo no meu coração de que, de fato, isso aconteça, né? Para que os nossos jovens possam ter uma perspectiva de futuro, né? Para que eles não tenham o desejo, como nós vemos hoje, muitos desejando ir para o exterior, porque no Brasil não há absorção do mercado de trabalho, não há valorização. Então, que a gente experimente no Brasil essa mudança de quadro econômico, que haja o desenvolvimento tão desejado, tão esperado, para que a gente possa ter a nossa engenharia crescendo como nós desejamos. Legal, muito bom. Nós te agradecemos, tá? Em nome do Avalie e Realize, nós te agradecemos aí por emprestar um pouco do seu tempo para compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. Eu tenho certeza que quem nos assistiu, o objetivo foi alcançado, né, do nosso projeto, que é trazer essa orientação para que as pessoas elas possam ter uma escolha melhor na sua questão profissional, principalmente os jovens, né, que muitas vezes encontram-se perdidos. E você que nos assistiu, ouviu aí muita coisa boa sobre engenharia mecânica, ouviu muita experiência, ouviu muitos conselhos bons também, muitos conselhos que eu estava aqui refletindo. Realmente precisamos despertar, precisamos estar inteirados, e quem sabe não seja aí a engenharia mecânica a sua área de atuação. Esse foi mais um Avalie e Realize. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu!